Criar os filhos para o mundo é o grande tema. Eu deixei uma frase lá na postagem falando sobre a live, eu vou falar sobre essa frase de novo, que é uma frase que está no livro Ordens do Amor, do Bert Hellinger, um dos primeiros livros que o Bert Hellinger organizou, né? Palavra que não agrada às mães, justamente, né? Filho para o mundo. Funciona mais ou menos assim a história, pessoal. Mamãe, o filho nasce e ele é totalmente dependente de você. Há uma experiência que só as mães sabem, que é passar por esse processo gestacional, o filho sair da barriguinha dela, né, nos processos de parto como forem, e logo depois estarem no seu colo, né, cortar o cordão umbilical físico e estarem no seu colo. Você sentir aquele calor, sentir aquela mãozinha, você amamentar, é uma coisa, né, e a produção hormonal, né, que isso gera, a ocitocina bombando ali, só você sabe, só quem passou por essa experiência sabe. Eu não sei, por exemplo, não me cabe falar sobre isso. Mas, por que eu citei aqui cordão umbilical físico? Porque existem os processos emocionais. O filho nasce e ele é totalmente dependente de você, ou totalmente dependente dos pais, da organização parental, de uma forma geral, né? E cada dia menos. Eu vou repetir, ele é totalmente dependente de você e dessa organização parental, e cada dia menos. Cada dia ele se emancipa um pouco mais. Cada dia ele se desenvolve um pouco mais. Cada dia a biologia dele vai avançando, o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional vai aumentando. E cada dia ele vai dando tchau. Cada dia ela vai dando tchau. Percebem o que eu estou dizendo? Só essas palavras te provocam o quê quando eu falo isso? Eu peço a você que nessa live você absorva cognitivamente o que eu estou falando, questione, leve para o seu travesseiro, leve para os seus estudos, mas também vamos olhar aí o aspecto emocional. Se perceba enquanto eu estou falando. Esse é o ponto principal. Se perceba. Como você sente no seu corpo quando eu digo que o filho cada dia vai se tornando mais, ou deveria estar se tornando cada vez mais independente. Os primeiros passos, as primeiras palavras, né? Os primeiros arranhões, e ele vai descobrindo que ele não é um cristal e que ele pode ir além, e assim vai seguindo. Como você sente quando eu falo desse filho dia a dia indo embora, ok? Um filho dependente da mãe, só é bom para a mãe. Pois é, e a verdade é, nem para a mãe é, tá? Isso a gente está falando aqui dessa dependência pós esses momentos, né? Aquela fase, o filho tem que estar se separando e não está se separando. Aquela clássica imagem da galinha em cima do ovo que chocou, virou pintinho, já virou um galo e está debaixo daquela galinha. Não é? É o que foi falado aqui, né? Isso é bom só para a mãe, isso é ruim para o filho. Até para a mãe é ruim, porque a pergunta que eu faço é: mãe, está fugindo de quê? Enquanto a gente vive a vida de outro, a gente está fugindo da nossa. Tem algo aí, mas essa é uma outra história. E não é a única dinâmica envolvida, claro, mas é o primeiro alerta que eu dou. Aqui, outra pergunta bacana. Até onde é ideal uma mãe dizer que só depois de ter um filho é que conheceu o amor verdadeiro? Nossa, vamos falar sobre isso aqui. Isso não é desmerecendo o amor materno, pessoal. Tem um pano de fundo de tudo que eu vou falar aqui, porque a gente vai falar da construção e das relações sistêmicas. Antes disso, a gente precisa entender que quando a gente fala relações sistêmicas, ao contrário do que muita gente acredita quando fala de constelação familiar, não tem nada a ver com a espiritualidade, com reencarnação, com a influência dos espíritos dos antepassados e tal. E não estou sendo pejorativo aqui. Se existe essa construção de pensamento, que fique devida na mão das pessoas que têm esse tipo de crença. Não tem problema nenhum, é um direito seu. Mas o formato original da constelação familiar é entender os processos emocionais e comportamentais que vão passando de geração em geração por exemplo, seja o exemplo da presença ou da ausência, mas vamos aprendendo e carregando determinadas dores e comportamentos sem saber por quê. Esse é o ponto principal. E como eu sempre falo, e aí depois eu vou voltar nas perguntas aqui, que já começou a subir, note, quem quiser, por favor, faça na caixinha que aí não vai subir. Então, se existem questões, como eu sempre falo em todas as aulas, todas as lives que a gente tem, se existem questões sistêmicas, há questões da sua família, do seu sistema, de cobrança e julgamentos, que são culturais.
começa na cultura, começa na sociedade como um todo e é absorvida. Lógico, a sua família não está livre de um comportamento, de uma determinada sociedade. Então a primeira coisa que eu já quero falar, e principalmente para as mães, existe uma pressão cultural sobre você, mamãe. Existe uma cobrança de que você seja uma mãe divina, sagrada e perfeita. Essa construção, como eu já falei 500 milhões de vezes aqui em outras lives, ela ganha força principalmente a partir do movimento romântico. O romantismo, final do século XVII, início do XVIII, um movimento cultural, religioso, social, para construir um modelo de adoração de determinadas figuras femininas, principalmente judaico-cristãs, vocês sabem do que eu estou falando, e impor a obrigação na mulher de que ela seja uma mãe divina, de que ela viva para ser mãe. Quando nasce o filho, morre a mulher. Já notou isso? Isso é muito pesado, pessoal. Isso é muito pesado. E isso se repete até hoje. Ainda que a cultura afrouxe um pouquinho, você tem essa cobrança sistêmica, porque mamãe talvez tenha feito a mesma coisa. E assim vai. Então são os exemplos. Mamãe se sacrificou, eu me sacrifico também. E ninguém vive. Muitas vezes ninguém vive a própria vida. Sempre sacrificando pela próxima geração e a próxima geração faz o mesmo. Então perceba, vamos falar um pouquinho sobre isso. A construção cultural é vantajosa, culturalmente falando, para os homens. Vou fazer esse parênteses para continuar aqui a questão sistêmica. Por que para os homens, mulheres? Para que você, mulher, crie os filhos deles. Para que você, mulher, sacrifique a sua vida para organizar ali os filhos deles que receberão as heranças deles. E os homens? Vão vagar por aí, curtir a vida, etc, etc. Então olha como é que é pesado isso. Ai de você de não ser tão divina quanto a mãe Maria, por exemplo. Ai de você. Você se sente até culpada, verdade ou mentira? Até culpada. Só que antes de ser mãe, mulher, você era uma mulher. Você foi filha, foi irmã, foi esposa, ou independente de qualquer um desses papéis que eu estou citando, você foi você. Viveu a sua vida. E essa vida não acaba quando começa a vida de mãe. É mais um papel. Perceba? Mais um papel que não pode te anular. E não estou falando só por você. Os filhos também carregam essa dor, caso aconteça dessa forma. Então, parênteses aqui criado, conduzido. Por que isso é construído? Vários motivos, inclusive sociais, produção de filhos para atender o capital, mão de obra, etc. Mas também para que exista uma construção para te engessar. Afinal de contas, você tem certeza que o filho é seu, mas o homem não tem certeza que o filho é dele. Percebe como essa construção é feita? Então existem essas questões culturais, históricas, até chegar ao seu dia de hoje e até chegar à experiência da sua família, da sua mamãe, da sua vovó e por aí vai, ok? Ser mãe é conhecer, vou ler aqui, pessoal, para conseguir não perder esse processo. Ser mãe é conhecer o amor inexplicável. Eu declaro amor pelos meus 3 filhos, que eu amo do tamanho do universo. Maravilha, isso é plenamente lícito, não é? Isso não tem problema nenhum. E o amor, com toda a sua força, ele emana o desejo que os filhos sejam felizes com a vida deles. Quando, sem perceber, essa mãe engessa, sem perceber, ela faz um movimento para que os filhos tomem as decisões segundo ela, da forma dela, dentro do espaço dela e nunca se afastem muito, ou podem ir para o outro lado do mundo, contanto que continuem fazendo exatamente o que eu acho que é certo. Mamãe, você pode estar do outro lado do planeta, você está sufocando seu filho, está fragilizando ele. Quando adulto, também tem responsabilidade dele, mas existe esse movimento do mesmo jeito acontecendo. Percebe? Então, amor, lógico, amor, vínculo. Mas vamos entender o que acontece passo a passo e como a gente pode emancipar esse formato, esse acesso aí ao amor de forma saudável para todos, do ponto de vista sistêmico, ok?